da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu ao rei, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. Ou seja, é a terceira invasão. Se nós continuarmos aí, nós vamos ver que é nessa terceira invasão que o templo é incendiado. Tem aí indício de que o templo é incendiado, aí ainda nesse capítulo 52? Sim, um pouco adiante. Então vamos ler para nós especificamente, diz o versículo, né, que o capítulo 52, especificamente o versículo que fala sobre o templo ser incendiado. Sim. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. Que versículo é esse? 13. 13. Então, você vê que o templo aí é destruído, não é? Sim. Esse cerco que você leu antes é o cerco que é narrado no livro de Lamentações de Jeremias. A cidade é cercada e depois invadida. Então essa invasão é a invasão que Jeremias lamenta no pequeno livro de Lamentação de Jeremias, que na nossa Bíblia vem logo após o livro de Jeremias, será o próximo livro que nós estudaremos. Então esse cerco aí é o cerco de 586, do final do reinado de Zedequias. Do final do reinado de Zedequias. Zedequias ele é o último rei. Então esse capítulo 52, ele é um apêndice histórico, ele não é progressivo. Isso aí estava acontecendo mesmo. Agora, dá uma olhada para nós, por favor, em 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis, capítulo 24. Lendo o versículo 1 até o 10. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim, e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada.
Continua um pouco mais. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei de Babilônia o tomou preso, no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Dá uma paradinha aí. Então aí você percebe aí que nós vemos duas invasões. A primeira invasão, essa daí já é a segunda. A primeira invasão no rei anterior, essa daí já é a segunda. Aquela que nós vemos de Zedequias, que é posto fogo no templo, é a terceira. Se continuar na leitura aí, vai ver também a terceira. Tá? Continua um pouco mais. E todos os homens valentes, até 7.000, e artífices e ferreiros, até 1.000, e todos os homens destros na terra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei, em seu lugar. Ele mudou o nome para Zedequias. Olha aí, na segunda tem a primeira invasão, nós já lemos aí lá no comecinho. Na segunda invasão ele tira o rei e coloca, quem é o sobrinho ou o tio? Tio. O tio no lugar. E muda o nome do camarada, de Matanias para Ezequias. Esse aí também não ouve Jeremias, também se levanta. Esse é o terceiro, esse é o que é morto na terceira invasão e a cidade é invadida. Então aí no capítulo 24, ele mostra até mais do que no capítulo 52 de Jeremias. No capítulo 24 e 25 de 2 Reis, mostra as 3 invasões. Você consegue perceber isso? Ó, você, aí no comecinho do capítulo 24 você viu uma invasão, aí você vê a segunda invasão e ele coloca Zedequias. Se você continuar, você vai encontrar a terceira invasão, que é aquela que está lá no capítulo 52. Continua aí para ver se a gente acha a terceira invasão. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. Dá uma paradinha. Ele reinou quantos anos, Ezequias? 11 anos. 11 anos. Esses 11 anos aí, então coloca 10 para ficar mais fácil a contagem, embora nós saibamos que é 11, mas para dar um número redondo. Que 606 é a primeira invasão, 596 é a segunda invasão. Ele reina, ao invés de contar 11, vamos contar 10, né? Ele reina 10 anos, vai dar 586, porque a contagem é decrescente. Então, como é 11, 585. 586, 585 é a invasão, a terceira invasão, a destruição do templo. Continua de onde parou para você ver. Então agora falta só o último versículo 20. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Esse é o último versículo do capítulo 24. Lê o primeiro do capítulo 25. Esse é o contexto histórico. As 3 invasões. Ele começa antes da primeira. Né? E aí tem a queda da Assíria, a primeira invasão, a segunda invasão, essa agora é a terceira. Capítulo 25, versículo 1.
E sucedeu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Igual, né, o capítulo 52. Continua. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. Continua. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo... Só daí tá bom. Então você percebe que o capítulo 52 do profeta Jeremias, ele é um apêndice histórico. Ele é uma repetição do capítulo 24 e 25 de 2 Reis. E fala exatamente das 3 invasões. Eu gosto de colocar 6 porque fica mais fácil de guardar. 606, 596 e 586, a destruição do templo. Alguns historiadores colocam 5 ao invés de 6. Mas é esse o espaço de tempo de uma invasão para outra. A cidade é invadida 3 vezes e a 3ª vez o templo é incendiado. E ao quadro histórico da 3ª vez é que aparece no próximo livro que nós vamos estudar, que é o livro de Lamentação de Jeremias, que será o livro de Lamentação de Jeremias. Então nós vemos aí o contexto histórico, né? Jeremias tinha um coração compassivo para com o seu povo. Apesar de toda essa rebeldia, o coração dele era compassivo com o seu povo. E orou por ele mesmo quando o Senhor lhe disse que não fizesse isso. Ele falou, olha, eu não quero que ore por esse povo. Não é para orar. Eu rejeitei esse povo. Ainda assim, Jeremias orou. Mesmo contra a própria vontade de Deus, que disse que ele não devia orar. Ainda assim, mesmo ele tendo esse amor tão grande que ele orou até contra a vontade de Deus, ainda assim ele condenou os governantes, tinha amor, mas quando precisou falar contra, ele falou. É igual Jesus. Jesus tinha aquele grande amor pelo povo, mas quando precisou ele falar contra os líderes, ele disse, ai de vós, escribas e sacerdotes. Ou seja, ele condenou a liderança. Jeremias também amava, mas também quando precisou condenar, quando precisou chamar a atenção, ele também chamou. Então começam a surgir as semelhanças entre Jeremias e Cristo. Os dois amavam, mas os dois, quando foi preciso dar uma mensagem dura, deram. Ainda assim, condenou os governantes, Jesus também condenou os sacerdotes e os falsos profetas por levar o povo à perdição. Condenou os governantes, todos os reis que vieram depois de Josias até Zedequias, que é o último rei, ele os condenou, profetizou contra eles, condenou os sacerdotes que estavam concordando com as coisas erradas e os falsos profetas também, que os governantes, os sacerdotes e os falsos profetas levaram o povo à derrocada.
É por isso que Deus, em um certo ponto, ele diz que daria ao povo profetas, daria ao povo pastores que os pastoreariam de verdade, com o coração. Porque as autoridades políticas e religiosas haviam abandonado o povo e deixado o povo mergulhado na idolatria ao ponto de ir para o cativeiro. Jeremias também atacou também o povo. Não é porque o povo foi induzido que o povo era bonzinho, não. Ele atacou também o povo por sua idolatria e proclamou um juízo severo, a menos que o povo se arrependesse. E o povo não se arrependeu, o juízo severo veio, que foi os 70 anos de cativeiro. Conhecendo as intenções de Deus, ele, Jeremias, defendeu a rendição à Babilônia. Por isso que ele era considerado traidor. Ele dizia, olha, se rende à Babilônia, não adianta. Escreveu aos que já estavam no exílio para que se estabelecessem e vivessem suas vidas normalmente. Pode ficar quietinho aí, se estabelece e vive normalmente. Vocês não vão sair daí durante 70 anos. Que são aqueles 70 anos, já adiantando um pouquinho, vamos adiantar, depois a gente volta, são aqueles 70 anos que Daniel percebeu que havia terminado. Lembra que Daniel leu no livro de quem? No livro do profeta Jeremias. Ele falou, peraí, mas já acabou os 70 anos de cativeiro que Jeremias profetizou. Então está na hora do povo voltar. E aí Daniel orou e o anjo disse, olha, eu já ouvi sua oração, vim trazer a profecia, a resposta da oração, mas o príncipe da Pérsia, um demônio denominado príncipe da Pérsia, me cercou no caminho. Isso aí já é uma coisa lá adiante. 70 anos depois, o Daniel passou por todo o cativeiro lá, chegou com 16 anos mais ou menos, e até os 86, ele já velho ainda estava lá. Mas isso é uma coisa para mais adiante. Então, conhecendo as intenções de Deus, que era deixar o povo do cativeiro 70 anos, ele defendeu a rendição à Babilônia e escreveu aos que já estavam no exílio para que se estabelecessem e vivessem suas vidas normalmente lá. Ele foi estigmatizado, ele foi marcado por muitos como traidor por causa da sua pregação, porque ele pregou ao povo que o povo deveria se render à Babilônia. Entretanto, Jeremias tinha no seu coração o melhor para o povo. Mesmo ele tendo que chamar a atenção, que condenar, ele tinha no coração dele o melhor para o povo. Ele sabia que a nação seria destruída caso a aliança de Deus não fosse honrada. E ela foi destruída ou não foi? Foi, né? Nós acabamos de ler. Sim. Capítulo 52 de Jeremias e 2 Reis 24 e 25. Não houve arrependimento, a destruição veio. Mas Deus também se interessa. Nós estamos falando agora da nação, mas Deus também se interessava pelos indivíduos, por cada pessoa, e seu relacionamento para com ele. Havia uma aliança com a nação, mas Deus também se interessava com cada indivíduo. Como o profeta Ezequiel, Jeremias também enfatizou a responsabilidade individual. Ele falou com a nação, mas enfatizou também a responsabilidade de cada indivíduo. Jeremias era apenas um jovem quando foi chamado para carregar a sua severa mensagem de ruína para o seu povo. Vai lá no capítulo 1 do profeta Jeremias, lê até o versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículos 1 ao 5. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá,
até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ele é dito por Deus que ele é escolhido desde o ventre da mãe. Ele diz também que ele é uma criança. Ele praticamente se nega, ele tenta negar-se, cumprir o que Deus havia dito. Lê para nós o versículo 8. Começar Lê pelo 7. Pode ler também o 6. Certo. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Mas por que ele tentou dizer que ele era uma criança? Realmente ele era jovem mesmo, mas ele tentou dizer que era uma criança, ele disse que era uma criança, tentou esquivar-se por causa da dureza da mensagem que ele tinha que pregar. Realmente ele era jovem, mas além do fato de realmente ele ser jovem, havia uma tentativa de esquiva por causa que ele sabia o quanto ele ia sofrer por causa da dureza que ele haveria de pregar, da mensagem que ele haveria de pregar. Jeremias era apenas um jovem quando foi chamado para carregar uma mensagem severa, dura, uma mensagem de ruína para o povo. Ele tentou evitar, como nós vimos aí, mas foi incapaz de permanecer calado. Foi constrangido por Deus a profetizar, a fazer a vontade de Deus. O povo, ele torna-se tão corrupto sobre Manassés que Deus resolve dar um fim à nação. Nós vimos aí, né? Já desde Manassés que o povo vinha se corrompendo, até que quando chegou em Zedequias, Deus resolveu pôr fim à nação, entregando na mão da Babilônia. Derrotado e levado para o exílio, o povo iria refletir sobre o que lhe acontecera e por quê. Então, o cativeiro era didático, era para aprender, era o cantinho do pensamento. Um cantinho do pensamento doloroso, mas era. Né? Aí vocês vão pensar aí sobre o que aconteceu e por que aconteceu. E ainda lhes daria uma nova aliança e escreveria a sua lei em seus corações. Então o cativeiro não era o fim. Depois que eles refletissem o que tinha acontecido e por que tinha acontecido, Deus faria uma nova aliança com eles agora no coração deles. O trono de Davi seria novamente estabelecido. Só que ele só vai ser novamente estabelecido em Cristo. Eles voltaram do cativeiro, mas